Minha amiga e meu amigo, o Brasil inteiro vem acompanhando a conspiração orquestrada pelo Tite e alguns membros da comissão e jogadores da seleção brasileira contra o Brasil, num verdadeiro gesto antipatriótico e de traição. Nós sabemos que a Copa América vai se realizar no Brasil, tendo em vista que inicialmente ela ia se realizar na Colômbia e na Argentina. Contudo, esses países estão com problemas. A Colômbia está com problema de ordem política e a Argentina está com problema de ordem sanitária. O vírus lá está muito agressivo. E sem contar as questões financeiras a qual a Argentina se encontra. Diante disso, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, resolveu pedir às autoridades esportivas brasileiras que permitisse que a Copa América fosse realizada no Brasil. E isso dependia naturalmente do aval do presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele deu o aval para que a Copa América fosse realizada aqui. E será. Mas a liberação não foi simplesmente a liberação pela liberação. Houve uma série de restrições, regras e condições para que ela acontecesse em solos brasileiros. A começar, a vacinação de todos os atletas e comissão. A comissão enxuta, sem muita gente presente. Com um detalhe importante: os jogos acontecerão com os portões dos estádios fechados, ou seja, sem público. Mas o que o técnico da seleção brasileira, Tite, resolveu fazer? Liderar uma rebelião e uma traição com a comissão técnica e jogadores da seleção, batendo o pé, dizendo que são contra a realização da Copa América no Brasil, tendo em vista a pandemia. Meu amigo e minha amiga, para e pense. O que está em jogo não é a pandemia, não é a saúde do brasileiro. O que está em jogo é uma briga por audiência, porque a Rede Globo perdeu o direito de transmissão da Copa América. Essa Copa América vai ser transmitida pelo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, pertencente ao Silvio Santos. Aí eu te pergunto, que mal tem a Copa América no Brasil, se já acontece em nosso território, já está acontecendo em nosso território, campeonatos estaduais, o Brasileirão, que é o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, estão todos acontecendo no Brasil. E as regras para esses jogos são muito mais flexíveis que as regras impostas para os jogos da Copa América. A questão é essa. E outro detalhe, a maioria dessas competições das quais eu falei, campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, sul-americana, é transmitido pela Globo. É transmitido pela Globo. Quer dizer que a Copa América não pode, mas essas outras competições podem. E o que eu fico olhando é que eles vêm na cara dura, subestimando a capacidade da população de pensar, levanta essa tese de que não pode acontecer por uma questão de saúde, por uma questão do vírus. Mentira! Mentira! Os jogos estão acontecendo a pleno vapor, em outras modalidades. O Tite e os jogadores da seleção são traidores da pátria. Eles levaram o lado podre da política para dentro da seleção brasileira, sendo que a seleção brasileira, minha amiga e meu amigo, era o que nos unia todos os brasileiros, independente de ideologia partidária, independente de qual partido pertence, era a seleção brasileira a que nos unia.
Tite conseguiu dividir conseguiu com os jogadores da seleção, conseguiu dividir a nação brasileira. Hoje a nação brasileira, que era para ser amada como no passado, é odiada. As pessoas sentam na frente da televisão, paz meus senhores, para torcer contra a seleção, porque sabe que ela não é séria, não é dirigido por pessoa séria, não tem um técnico sério. E os jogadores, por sua vez, é um bando de perna de pau, salvo Neymar. O resto é tudo perna de pau, que só são escalados por causa de patrocinadores, não pelas suas qualidades técnicas. Isso é um absurdo. Essa seleção, classificar para a Copa do Mundo, ela vai, porque os adversários aqui na América do Sul são muito fracos, não tem nem como o Brasil ficar de fora da Copa do Mundo, como nunca ficou. É por essa razão que o Brasil é o único país no mundo a participar de todas as edições da Copa. Por quê? Só pega adversários fracos. Bolívia, Venezuela, Equador, Peru. O mais fortezinho aí é a Argentina e Uruguai, o resto é tudo tranqueira. A classificação para a Copa do Mundo, ela está garantida. E é uma obrigação. Mas esse time que aí está, com essa direção, a direção do técnico Tite, esquece. Talvez não passe da primeira fase da Copa do Mundo. Será uma vergonha, será um escárnio. Assim sendo, minha amiga e meu amigo, tendo em vista que essa gente não está tendo compromisso com a maior paixão dos brasileiros, que é o futebol, e não está tendo compromisso em permanecer com o patriotismo, fazendo com que o povo permaneça unido em torno de uma causa que é a seleção, eu, no meu lugar, se eu tivesse no lugar, melhor dizendo, se eu tivesse no lugar daqueles que têm o poder, eu demitiria a Tite agora, urgentemente, o substituiria pelo um outro técnico que tivesse qualificações para tal, como também bania de uma vez por todas aqueles jogadores que aceitaram fazer parte dessa conspiração. A exemplo, o jogador Firmino. Esses camaradas não têm compromisso nenhum com a seleção brasileira. Eles estão bem, estão com a vida resolvida, graças a Deus, porque fizeram por merecer. O compromisso deles são com os times nos quais eles jogam na Europa. Eles não têm nenhum compromisso com o Brasil e os brasileiros. Toda vez que a seleção joga, faz feio, perde, eles nem entram no avião para vir para o Brasil, eles já vão direto para a Europa. Se mandar essa gente embora, é um favor que faz para o Brasil. O que o Brasil mais tem, pelos esses quatro cantos, é jogadores de qualidades capazes de dar a parcela de contribuição para a seleção, talvez até trazer o título. É muita gente boa que, infelizmente, não tem um grande patrocinador por trás, como a Nike, Puma e outros. Quem volta a repetir, quem escala a seleção não é a CBF, não é o técnico, são os patrocinadores. E isso tem que acabar. A seleção brasileira, que era tão amada, hoje é odiada. Eu, particularmente, desde a Copa de 2014, que eu não perco mais o meu tempo para assistir com aquela paixão de antigamente. Não assisto. Eu tenho outras coisas mais para ver e resolver, como a fome, o desemprego, a corrupção na política. Estou muito focado nisso. A seleção, ela passou a ser uma coisa sem expressão justamente por causa dessa gente. O que deveria nos unir está nos dividindo. A seleção brasileira, através do Tite e os seus lambe-botas, esses jogadorzinhos de meia pataca, antipatriotas que não têm vergonha na cara e compromisso com o Brasil. Mandar essa gente embora é a coisa mais acertada. Eu já vi esse tipo de chantagem em Copa do Mundo, sim, já, mas de seleções africanas,
que queria salário antecipado, que queria receber o prêmio antecipado. Seleção brasileira, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Estão politizando de maneira suja a seleção brasileira. Tite, ele trouxe o lado podre da política esquerdopata para dentro da seleção. É um cara odiado, não é amado. Ele é um lambe-botas do Lula. É um puxa-saco de ladrão, de corrupto, de esquerdopata. Como ter um homem desse à frente da seleção? É inaceitável. E quanto à senhora Rede Globo, esse esperneio todo da parte dela é porque ela está perdendo espaço, dinheiro, influência e poder para as outras emissoras, a exemplo da TV, da SBT, que está com direito de transmissão da Copa América. A Globo não sabe, mas ela está a caminho do fim. Quanto ao seu Tite e à seleção brasileira, joga esses merda, esses bosta, na lata de lixo da história, porque eles não vão fazer falta nenhuma. Essa é a dura verdade, minha amiga e meu amigo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam em nosso canal no YouTube, Cabo Elson.